Fala galera, segue mais uma videoaula para vocês tratando sobre o neocolonialismo. Quando a gente fala de neocolonialismo, a gente está falando de final do século XIX, início do século XX. É também falar da antessala que vai levar à Primeira Guerra Mundial. E também é falar da segunda fase da Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo industrial. Então, o neocolonialismo, ele tem que ser entendido dentro desse contexto, desse macro contexto geopolítico do continente europeu e, consequentemente, vai mudar a face do mundo. O que é o neocolonialismo? Entendê-lo tem que entender o colonialismo, que surgiu lá com as grandes navegações, que começou no século XVI, com os países ibéricos. Obviamente que o contexto é diferente. Naquela época, os reinos europeus eram absolutistas, tinham como base a economia mercantil, cuja a lógica era o pacto colonial, o monopólio sobre a extração das riquezas das regiões que eles estão colonizando, e usam como mão de obra os nativos e os povos africanos escravizados. Esse tipo de lógica não condiz com o neocolonialismo. Quando a gente olha para o neocolonialismo, a gente tem que levar em consideração essas mudanças no contexto europeu. A Europa está destruindo, pelo menos boa parte dos países europeus está destruindo o antigo regime, implantando uma lógica liberal, tanto no campo da política quanto no campo da economia, e consolidando o sistema capitalista industrial, porque o século XIX é o século da segunda industrialização, da segunda fase da industrialização, onde o processo de expansão da indústria vai sair da Europa e atingir outras faces importantes em outros continentes. Isso significa que o sistema que começou no continente europeu, ele está se universalizando, se internacionalizando. Um país, para ser visto como moderno, desenvolvido, ele tem que ser industrializado, ele tem que entrar na lógica do capitalismo, né, do sistema capitalista. Então, é no século XIX que a gente vai ter esse movimento de expansão. Porém, a expansão da industrialização e, consequentemente, do capitalismo é um processo desigual. Os primeiros países que se industrializaram, que se tornaram capitalistas, né, quebraram as bases do feudalismo e do antigo regime, eles são potências. Eles estão à frente dentro de um sistema desigual. E aí, o que eles vão fazer? Como eles são mais organizados no setor da indústria, eles vão ser os primeiros a se expandir horizontes, a expandir território. Por quê? Dentro da lógica do sistema capitalista, para ele funcionar bem, ele precisa de um setor da matéria-prima, o setor de produção, o setor da distribuição, o setor do consumo. E todos os países industrializados, o que ele quer? Quer que parceiros econômicos dele, quer que o mundo consuma o que ele produz. Então aí vai começar o quê? Uma competição entre as potências imperialistas. Uma competição geopolítica por espaços que são ricos em matérias-primas, ricos em setores de produção e ricos em consumo. Por quê? Boa parte dos territórios que eles vão neocolonizar, ou seja, que já foram colonizados séculos anteriores e vão passar por um novo processo de neocolonização, são ricas em matérias-primas que podem fomentar o setor de indústria. Então, obviamente que essas indústrias que têm a sua matriz no continente europeu, eles vão fazer o quê? Filiais dessas indústrias nesses territórios para fazer um setor de produção local para o quê? Para que essa população local consuma. Então, é isso que vai gerar o quê? O lucro. É necessário que todos esses setores estejam funcionando para gerar lucro. E, obviamente, que isso significa que a potência que obter mais território significa que vai ser a potência que vai obter mais lucro. E aí, meus amigos, que vai acontecer a treta toda. Porque quem é a maior potência industrial capitalista no mundo em pleno século XIX?
Tá aí nos slides, a Inglaterra. A Inglaterra, ela vai expandir de uma forma muito intensa a partir do século XVII, quando ela começa a praticar uma série de reformas internas no seu estado que vai levar ao fim do antigo regime no território inglês. E começa a investir num processo de expansão e consolidação do seu poder marítimo, tanto a nível comercial quanto a nível bélico, ao ponto de chegar ao século XIX, a maior potência marítima no mundo é a Inglaterra. Então, entre as potências do mundo, a Inglaterra é a que mais se destaca. Evidentemente que a gente vai ter a França, a Alemanha, por incrível que pareça, passou por um processo de unificação tardio, levou pouco tempo para se tornar uma grande potência imperialista e também vai correr e vai tentar conquistar territórios além mar e obter novas colônias para obter lucro e benefícios de consumo das suas mercadorias nessa região. Todas as regiões do globo foram colonizadas, cada uma à sua maneira, dependendo das circunstâncias locais, a dominação foi indireta ou foi direta. O que é certo é que o neocolonialismo vai expandir a zona de influência das potências imperialistas no mundo inteiro. Não tem um canto desse mundo que não sofreu uma influência imperialista, seja dos países europeus, seja do Japão ou seja dos Estados Unidos. Bacana? A primeira região que vai sofrer a influência direta da competição entre as potências imperialistas europeias vai ser a África. O continente africano ele já tinha sido explorado desde o início das grandes navegações, a começar pelos portugueses e seguido dos demais países europeus, que começaram a fazer seu processo de expansão marítima de forma tardia. O continente africano ele é muito diverso. A gente vai ter situações como os reinos africanos, o reino do Mali, o Congo, a Etiópia, o reino de Zulu, são típicos reinos de formação de sociedade com Estado. A gente tem hierarquias sociais, a gente tem classe social, mas ao mesmo tempo a gente vai encontrar em um mesmo continente organizações de sociedade sem Estado, ou que são seminômades, vai depender da composição sociocultural. E um detalhe importante, pelo fato de existir vários reinos africanos, e aí eu sugiro para quem quer dar uma aprofundada legal, eu fiz um vídeo sobre os reinos africanos de uma forma introdutória, para se entender o continente para além do ponto de vista eurocentrado, vocês percebem que esses reinos eles têm uma rivalidade política e econômica muito intensa, porque terra é poder. Então, se eu obter mais terra, significa que eu estou obtendo mais poder. Então, evidentemente que há um atrito entre esses reinos. E isso vai ser usado pela dominação estrangeira, para ocupar a região. E aí, quando chega o século XIX, muitos desses reinos africanos deixam de existir. Aqueles que ainda existiam enfrentaram da forma que puderam as tropas europeias e evidentemente que o europeu vai para o conflito achando que vai ter uma vitória fácil e não teve. O melhor exemplo, e também fiz um vídeo aula sobre isso, foi as guerreiras do reino de Daomé, que compuseram um exército muito forte, que conseguiu barrar a dominação francesa por bom tempo, ao ponto dos franceses pedir ajuda, que aí sim, quando ele implementou o canhão no campo de batalha, não tem como um arco e flecha, uma lança, combater de para igual com o canhão, não tem como. Aí sim eles conseguiram a vitória. Só que o que vai acontecer? As tropas europeias, de uma forma geral, eles vão olhar as tropas africanas de uma forma pejorativa, tanto a nível racial quanto a nível bélico, porque eles acham que eles são superiores. Erro deles, deu ruim. Conseguiram, mas a custo de várias resistências, vários conflitos nos quais eles, as maiores potências capitalistas do mundo, saíram perdendo, mas no final ganharam a guerra, ocuparam a região e dividiram a região conforme seus interesses. Está aí um grande problema, porque quando a gente fala de reinos africanos, de sociedades africanas com estados, sem nome, a gente está falando de uma diversidade intensa de etnias, que historicamente são rivais, historicamente são inimigas, e aí quando vem o europeu, ele não está
observando isso, não. O europeu está observando se a terra é produtiva, se a terra é rica em matéria-prima para abastecer essa indústria, ou é rica em metais preciosos, ou petróleo, o que for. É esse o objetivo do europeu no momento. E aí isso se explica as consequências do agrupamento de diversas etnias em um território só. Por quê? Em 1884 até 1885, em Berlim, as potências europeias vão sentar e construir, literalmente, um mapa geopolítico do continente africano. Por quê? Eles estão ocupando a região, não existe um documento oficializando que o território é alemão, inglês, italiano, o que for, não existe. Então, para evitar atritos entre essas potências europeias, achou-se melhor sentar em Berlim e montar um mapa, que é esse mapa que está apresentado aqui, que não respeita em nenhum momento a organização política e econômica dos reinos africanos, nem respeita a rivalidade histórica e secular entre as etnias, não leva em consideração isso. Leva em consideração o quê? Qual região as tropas francesas estão ocupando? Qual região as tropas espanholas estão ocupando? Quais as regiões que os portugueses estão ocupando? Essas regiões são portuguesas, são inglesas, são francesas. É assim que eles estão dividindo o continente africano. Qual é o objetivo? Definir estratégia de dominação para explorar o território. E aí eles vão criar um documento para evitar o quê? Atritos. Nesse documento ficou descrito, por exemplo, que nenhum país pode explorar um território que não está sob seu domínio. Exemplo, a Argélia está sob domínio francês. Então, nenhum outro país pode explorar a Argélia senão a França. É isso que o documento diz. É permitido a livre circulação nos rios. Por exemplo, qual é o maior rio do continente africano? Pelo amor de Deus, o Nilo, que nasce aqui, deságua no mar Mediterrâneo. Toda essa região, de acordo com o mapa, pertence a quem? Ao Império Britânico. Os alemães extraíram riquezas do território da África Oriental Alemã. Eles querem usar o rio Nilo para escoar suas produções através do mar Mediterrâneo e chegar na Alemanha. Eles podem usar o rio? Podem. O que os alemães não podem fazer é aportar em qualquer porto em território inglês e explorar as riquezas aqui. Isso eles não podem. Mas eles podem pegar o naviozinho deles, usar o rio Nilo, desbocar no mar Mediterrâneo e partir para a Alemanha? Pode. O documento permite isso. A livre circulação dos navios para fins de escoamento de mercadoria. Porque se você pensar em termos práticos, ainda não se desenvolveu no território que é imenso, que é o território africano, linhas de trem. Que as linhas de trem, além de ser um transporte coletivo rápido para a época, se você pensar no ponto de vista do século que a gente está falando, é também o meio de locomoção de mercadorias, de transição de logística de mercadorias, né, para portos mais próximos da região do continente europeu, mas até lá usa-se o que a natureza do ambiente permite, usa os rios de forma livre. Isso tem que ficar claro para vocês. Essas regras foram criadas pelos europeus justamente porque estava acontecendo isso entre as potências europeias. Então, para evitar uma guerra, digamos assim, para evitar um conflito entre eles, porque leve em consideração, ninguém quer guerra, velho. Guerra é prejuízo material e humano e econômico. Então, eles estão querendo território, ocupar território. Chegou primeiro quem era as potências mais desenvolvidas, mais preparadas para se expandir, Inglaterra e França. Os outros países chegaram, dominaram as regiões que os outros, essas duas primeiras potências não dominaram. Sossor pega aí o que sobrou. Mas observe que há dois territórios, os únicos dois territórios que se mantêm independentes. O Império da Etiópia, a Libéria. Só para vocês terem ideia, o reino da Etiópia vai existir até meados dos anos 70, para você ver o quanto que ele resistiu à presença europeia na sua região. Outra coisa, a dominação europeia não é só uma dominação territorial, política e econômica, mas também é uma dominação cultural religiosa,
porque eles vão destruir as estruturas tradicionais de costumes e de religião. Porque eles vêm não só trazendo a industrialização, não só trazendo o capitalismo, né, o desenvolvimento, o progresso, a civilização, conforme eles, entre aspas, divulgavam, que era a justificativa da invasão que eles estavam fazendo. Não, eles estão também trazendo a sua fé, os seus costumes. Tradicionalmente, as sociedades africanas, elas são muito, têm aspectos muito matriarcais, que paulatinamente vão deixar de ser para se tornar patriarcal, que é uma lógica muito vigente nos países europeus. Além disso, as diversas religiões do continente africano vão ser postas de lado, vão ser vistas como obra do demônio, enquanto vai ter um processo esmagador de evangelização, seja católico ou protestante, o que for, dos povos ali habitados pelos os estrangeiros, ao ponto de que no processo de independência dessa região, que vai começar de forma muito intensa só no período da Guerra Fria, e isso, o período da Guerra Fria, a gente está falando de 1945 para diante, a gente vai ter um processo de ressignificação, de resgate dessas estruturas tradicionais de costume e de religião, que foram silenciadas durante o processo de dominação europeia no continente africano. Beleza? Além de dominar política, economicamente e territorialmente, eles confiscavam as terras e ainda obrigavam a população local a pagar tributos. Então, obviamente, diante desse caos, dessa dominação intensa, vai ter resistência. Deu exemplo das guerreiras de Daomé, a gente vai ter a resistência Zulu lá na África do Sul, a gente vai ter a resistência no Egito, a gente vai ter focos de resistência em todas as regiões do continente africano. Evidentemente que nem toda resistência significa conflito direto armado. Pelo contrário, alguns deles percebem que não tem poder bélico de concorrer de igual, né, de combater de igual com as potências europeias, então eles começam a burlar, não paga imposto, desvia o dinheiro, desvia riquezas, ou seja, eles começam a burlar a dominação europeia na sua região. Vai chegar ao ponto que os europeus, para controlar os focos de resistência, bem como impedir que essa população exerça esse tipo de resistência pacífica, digamos assim, né, burlando as determinações das potências europeias, muitos desses países eles vão começar a fazer uma dominação direta. O que é uma dominação direta? É tornar essa região um protetorado. O que é ser um protetorado? É sofrer um domínio direto político e economicamente. Exemplo, o Egito vai se tornar um protetorado inglês, ou seja, vai ser o inglês que vai estar à frente do governo egípcio. Quem vai escolher esse inglês é a coroa da Inglaterra. É a rainha, o rei da Inglaterra que vai determinar quem vai estar à frente do poder político e econômico do Egito. Então, isso é uma forma direta de dominação. Alguns outros países vão fazer uma dominação indireta, vão usar as elites políticas locais, que vão estar lá à frente do governo, mas por trás vão estar determinando as decisões mais importantes a nível político e econômico. Então, indiretamente, eles estão lá dominando. Isso vai acontecer, porque vai ter um casamento bizarro e perverso entre algumas elites, não só no continente africano, mas a gente vai ver isso ocorrendo na América Latina, na Ásia, na Oceania, com essas potências imperialistas. Além da exploração do território, além da imposição do trabalho compulsório e além de pagar tributos, a população local ainda teve que enfrentar, assistir de perto o conflito entre as potências pelo seu território. Então, eu coloquei aqui exemplo de duas situações. O conflito de duas potências na região, pelo interesse que essa região tinha monetariamente para essas potências envolvidas, e também um conflito entre nativos contra a invasão estrangeira. O primeiro evento aconteceu na África do Sul, né, na região da África do Sul atual, entre holandeses
ingleses. Desde o século XVI, a região da África do Sul, ela é muito povoada por povos europeus, principalmente os portugueses, depois os holandeses. Aí depois os ingleses, que investiram pesadamente na expansão marítima, mas demorou um pouquinho, vai chegar. E aí o que vai acontecer? Vai ter um conflito direto na região entre holandeses e ingleses. Evidentemente, de um conflito vai ter que sair um vitorioso e um perdedor. Quem é que é a maior potência bélica do mundo? A Inglaterra. A Inglaterra novamente ganha. E detalhe, historicamente, a Inglaterra e a Holanda, elas não se bicam desde o século XVII, quando a Inglaterra desmantelou o comércio marítimo do qual a Holanda era potência. E aí vem essa disputa por território no continente africano. A Holanda sai perdendo e o território da África do Sul, que era rico, é rico em metais preciosos, bem como em petróleo, vai estar sob domínio inglês. Observe que muito território do sul do continente africano está sob domínio da Inglaterra. O outro exemplo é uma disputa entre nacionalistas egípcios contra a invasão dos britânicos, né? Novamente a Inglaterra aí sendo um palco de grandes conflitos na região do continente africano. Por que o Egito é tão importante? O Egito pertence a uma região que é chamada Crescente Fértil, é uma das regiões mais férteis para a produção agrícola. Além disso, ele tem um rio plano, que é ótimo para navegação e escoamento da produção. Observe o tamanho do território sob domínio inglês, então é muito bom usar o rio Nilo para esse fim, mas também a região onde o Egito está é estratégica, porque fica no canal que liga o mar Mediterrâneo com o mar Vermelho. Então, era possível que navios ingleses usassem esse canal para transitar. E isso é importante, porque você diminui o tempo de escoamento de produção, isso é logística. Evidentemente que as forças egípcias não é equiparável belicamente com as forças britânicas, assim como aconteceu no reino de Daomé, que batalhou até o fim, os últimos suspiros contra as tropas francesas, ao mesmo se deu com as tropas egípcias. A Inglaterra conseguiu obter êxito e controlar a região de forma efetiva a partir de 1875. Portanto, se a gente olhar esse mapa, a potência europeia que tem maior regiões sob seu domínio é quem? A Inglaterra, seguida de quem? Da França. Daí vocês percebem a rivalidade entre as potências europeias, porque a divisão no continente africano ela foi desigual. As primeiras nações que chegaram ficaram com as porções maiores e mais ricas, seja para fins agrícolas ou ricas em minérios, importantíssimos para fomentar o setor industrial, e isso significa que vai só intensificar a rivalidade já existente entre as potências imperialistas do continente europeu. Beleza? Seguimos para a Ásia, que também vai sofrer vários processos de penetração dos países europeus desde das grandes navegações lá com os anseios dos europeus de obter as especiarias das Índias. Historicamente, a Ásia é berço de várias civilizações, a civilização indiana, chinesa, o Oriente Médio, que é o berço das 3 religiões monoteístas do mundo, sim, irmãos e irmãs, judeus, cristãos, Islã, todos têm a sua origem na Ásia Ocidental. Então, é uma região muito rica culturalmente, tecnologicamente, cientificamente também. A pólvora, o macarrão, né? O álcool, todos esses elementos foram desenvolvidos ou descobertos, vai depender da circunstância, na região asiática. Tem várias religiões, tem o hindu, tem o budismo, taoísmo, a igreja ortodoxa, que é oriunda ali de Constantinopla, do Império Bizantino, uma riqueza religiosa, uma riqueza cultural. Desde a antiguidade, é um palco
de várias redes de comércio, seja terrestre ou marítimo. O comércio da seda era muito intenso e muito cobiçado pelos europeus no final da Idade Média e início da modernidade, né? Eles faziam várias viagens à Ásia Oriental em busca da melhor seda do mundo. Isso significa que há uma troca intensa, secular, cultural, religiosa, do qual os europeus tinham uma obsessão imensa nas grandes navegações, obter rotas comerciais únicas para atingir o coração dos mercados das especiarias do Oriente. Então, quando as potências industriais veem a Ásia, vê um palco para disputar, vê um cenário propício para o enriquecimento próprio, seja por ter um rico setor de matéria-prima, seja por ter um rico setor de consumo, pelo fato de ser uma das regiões mais populosas do mundo. E aí, meus irmãos, quando chega o século XIX, essa região vai ser totalmente cobiçada pelas potências europeias, principalmente. Conforme o mapa apresenta, os ingleses vão ser os responsáveis de ocupar a maior parte dos territórios mais ricos da Ásia. Como vocês puderam ver, os holandeses foram expulsos da região do continente africano e concentraram a sua dominação na parte asiática, principalmente ali nas partes das ilhotas, como vocês podem ver no mapa desenhado de laranja. Também a gente vai ter as presenças francesas, alemã, bem como a presença norte-americana, principalmente ali nas regiões da Filipina, as regiões de ilhotas do Pacífico que foram dominadas pelos Estados Unidos a partir do século XIX, quando ele faz seu processo de conquista do Oeste. Ele vai chegar nessas partes das ilhas asiáticas através do seu expansionismo imperialista na América Latina. Mas depois a gente fala disso. E lá em cima, como vocês podem ver de vermelho, o Japão também está expandindo seu império em regiões próximas ao seu continente, como a Coreia, a Manchúria, que vão ser regiões que cobiçadas pelos interesses imperialistas japoneses. Para entender a ocupação dos espaços da Ásia pelas potências imperialistas, eu tenho que fazer estudos de caso, né? Pelo menos uma introdução do que aconteceu em determinados espaços importantes do continente asiático. Eu começo com a Índia, porque a Índia vai ser um dos palcos de mais disputa dos países imperialistas. E, evidentemente, que os ingleses estão olhando para a Índia faz tempo, desde o século XVII, faz um comércio intenso com o território indiano. Afinal de contas, desde o final da Idade Média, as especiarias da Índia, ela está no imaginário social e paladar europeu, evidentemente, de disputa intensa dos países europeus. Os ingleses avançam, conquistam o território indiano com o intuito de quê? Controlar o setor de matéria-prima, porque a Índia é rica em terras produtivas. E o setor primário da economia é importante para o setor industrial. A indústria de tecido tradicional indiana é uma das mais antigas do mundo e a Inglaterra cobiçava conquistar a Índia justamente para controlar esse setor indiano. Por quê? Porque ele vai controlar a produção de algodão, vai industrializar esse setor tradicional indiano e vai fazer com que essa matéria-prima seja usada para abastecer as indústrias inglesas de tecido. Então, é por isso que os ingleses cobiçavam intensamente a Índia. Evidentemente que não é só isso. Além de controlar o setor de matéria-prima indiano, que é riquíssimo, desde fábrica tradicional de tecido até setores agrícolas riquíssimos e diversos, a Índia é uma região asiática muito populosa. Isso significa que a Inglaterra tinha interesse que a população indiana consumisse o quê? As suas mercadorias. Então, olha só a ironia. A Inglaterra destrói a indústria tradicional de tecido indiana, coloca as suas máquinas para trabalhar na indústria de tecido na Índia, produz roupas
ocidentais para a população indiana comprar. Então, observa o nível de dominação das potências imperialistas. Eles controlam o setor de matéria-prima, o algodão, destrói o setor de produção tradicional ao introduzir a máquina e impõe a mercadoria ocidentalizada para que a população local consuma. Então, é isso que os ingleses vão fazer, não só na Índia, mas todas as potências imperialistas vão fazer isso nas regiões que eles estão ocupando. Assim como acontece em outros territórios, vai ter um foco de resistência. Um dos focos mais importantes é a revolta de Sipaus, que são tropas nacionalistas indianas que estão insatisfeitos com a presença inglesa no território, bem como a postura de colaboração do governo indiano. É aquele negócio que eu falei para vocês. Infelizmente, a elite local, algumas elites locais vão se beneficiar com a invasão e a presença desses países imperialistas, porque eles vão enriquecer. Obviamente, a revolta de Sipaus, ela, assim como todas as revoltas em outras regiões que eu citei para vocês, o poderio bélico é desigual. Só para vocês terem ideia, os militares nacionalistas, eles não usam arma de fogo, eles só usam espadas indianas tradicionais, vão combater tropa inglesa que usa arma de fogo. Você já sabe que vai dar errado, você já sabe que eles vão perder. Os cipaus vão ser violentamente repreendidos depois dessa revolta. O Império Britânico, visando não perder o território da Índia, também visando controlar a situação interna, possíveis revoltas, como a revolta de Cipau, eles vão tornar a Índia vice-reino do Império Britânico. Ou seja, a Índia vai perder sua autonomia. O governo indiano, que era colaborador, vai deixar de ter autonomia de governar e vai passar a ser submisso a um governador, ou no caso aqui, um vice-rei, que vai dominar de forma direta a política e a economia local. Ou seja, a Índia vai se tornar um protetorado. Pior, ela vai ser elevada a vice-reino do Império Britânico. E isso vai acontecer até 1977, quando a Índia se torna independente do Império Britânico. Mas isso aí é treta para futuramente vocês estudarem, porque o processo de independência indiano vai levar à ruptura do território em duas faces, a Índia e o Paquistão. Isso se deve porque a região da Índia ela não é 100% hindu. A gente vai ter, principalmente na região norte da Índia, a incidência de uma população muçulmana, né? Isso se deve à expansão da fé em Alá desde o início da religião do Islã, lá na Idade Média, na Península Arábica. Mas isso é história para outro babado. Assim como a Índia, a China é uma região muito rica em matéria-prima, muito rica em comércio, cobiçada por todo mundo, desde a antiguidade. Só que qual o problema? A diferença é que a Índia é muito mais fácil de se invadir pelo mar, pela terra. A China tem as muralhas, pô. É muito difícil invadir o território chinês. Como conquistar um território que é secularmente protegido por muralhas e pela condição ambiental? A geografia do ambiente chinês favorece ao seu isolamento, dificulta, digamos assim, a invasão de estrangeiros. Então, como dominar essa região tão cobiçada? Você usa o quê? Droga. Olha só que estratégia genial. Os ingleses não conseguem dominar o território chinês como conseguiram dominar o território indiano. Eles não ocupam a China de forma intensa. Eles vão ocupar regiões de ilhota, como Hong Kong, mas eles conseguem algo, que é o quê? A abertura do mercado interno chinês para as mercadorias inglesas. Era tudo que eles queriam. Mas como é que eles conseguem isso? Através da Guerra do Ópio. Primeiro, de onde vem o ópio? Ele é endêmico da região indiana. Olha só a jogada de xadrez que os ingleses estão fazendo. Que até então não existia uma legislação falando que o ópio
é uma droga, a Inglaterra fez o quê? Introduziu o ópio no território chinês, principalmente nessa região de portos. E aí o que vai acontecer? Os chineses vão virar drogados, vão viciar. O que vai acontecer? O Império Chinês vai percebendo que está acontecendo alguma coisa nas regiões portuárias dele. Quando eles vão ver, é o ópio. Qual foi a decisão do imperador? Queimar ou jogar no mar as caixas de ópio encontradas nos navios ingleses. E aí o que a Inglaterra vai falar? Declara guerra. Mano, isso é mercadoria inglesa. Você está queimando e jogando no mar mercadoria inglesa? Você quer guerra. Aí começa a guerra. Qual é o problema? A Inglaterra vai muito bem, obrigada, quando a guerra é focada no mar. Só que quando é guerra direcionada para o território do interior do Império Chinês, aí, velho, os ingleses perdem força. Não é à toa que a guerra do ópio vai focar principalmente nas regiões portuárias. Não vai adentrar o território chinês, porque o inglês não conhece o território. Quem conhece é a tropa chinesa. O território é difícil de acesso. Então, vamos ficar onde conhecemos, no mar, focar no mar e vamos ver o que a gente consegue. Obviamente, por mais que seja o berço do desenvolvimento da pólvora, o desenvolvimento bélico da Inglaterra era muito superior ao da China. Mas o que a Inglaterra vai fazer? Olha só se não é um jogo de xadrez. Vai sentar e negociar com o imperador chinês. Ó, a gente tem força bélica superior à sua. Isso é um fato. Não queremos que a população chinesa morra. Isso é um fato também, porque eles querem que os chineses consumam mercadoria inglesa. Então, ele não quer que chinês morra. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Você libera os portos chineses para a imersão de mercadorias inglesas e, em troca, mal atitude sua de jogar mercadoria inglesa no mar, que eram as caixas de ópio, me dê algumas ilhas ao redor do seu território. O que o imperador... Pô, ele quer só ilha e abrir meus portos para a mercadoria dele? Pô, tudo bem, ele não quer conquistar meu território. Aí o que o imperador faz? Ok. Aí o que vai acontecer? Só tem mercadoria inglesa e chinesa no território chinês. Arrasou, velho! Parabéns! E aí, de sobra, ganha Hong Kong e outras ilhas ao redor do território chinês. Ele só introduziu o ópio para que ocorresse a abertura dos portos para suas mercadorias. Foi o que eles conseguiram. Hong Kong permaneceu sob domínio inglês até o final da década de 90. Só em 1997 que Hong Kong foi devolvida à China. Tanto é que Hong Kong é uma região que visa fazer o seu processo de independência diante do governo chinês. Até hoje é uma treta lá infinita, eterna entre os dois territórios, porque Hong Kong quer se separar, a China não quer permitir. São tretas que não têm fim, por enquanto. Muito bem, como eu falei para vocês, não foram só os países europeus que ocuparam o território asiático. Os Estados Unidos está aqui. Antes de ele ocupar as Filipinas, o foco de interesse dos Estados Unidos é o quê? A terra do sol nascente, o Japão. O Japão, em pleno século XIX, tinha uma lógica de organização social totalmente fincada no feudalismo. A gente vai ter a figura do imperador, que vai dividir a sua função de governar com líderes militares. Vai ter a figura do samurai, que é similar à figura do cavaleiro medieval, que está lá para proteger a nobreza feudal, e na base da sociedade os camponeses que trabalham na terra. Então, essa é a face do Japão em pleno século XIX. Aí vem os Estados Unidos, levando consigo o quê? A indústria. Levando consigo um processo inevitável, que é o processo de industrialização. E isso vai iniciar uma guerra civil no território japonês. Porque, de um lado, a gente vai ter uma elite tradicionalista que quer manter o sistema feudal, e aí a gente vai ter uma nova elite ligada à industrialização, ligada
digamos assim, essa elite seria a burguesia, mas ligada à industrialização, ligada à modernização do Japão, e que queria o fim das estruturas feudais. E aí, essa guerra civil, tem um filme que representa muito bem essa guerra civil, que é O Último Samurai, com o Tom Cruise, que mostra claramente o quanto que essa guerra também tinha um desnível bélico fortíssimo, enquanto o lado tradicionalista, feudal, ia com armas estilo samurai, o outro lado, que queria modernizar, estava com metralhadora, estava com arma de fogo. Então, obviamente, que foi um conflito desigual e, consequentemente, demarcou o fim da era dos samurais e início da modernização japonesa, que ficou conhecida como a Era Meiji, ou Era das Luzes do Japão, que vai de 1864 até 1912. É assim que os Estados Unidos começam a influência no território asiático e desce, deixa o Japão, e desce e vai ocupando as regiões de ilhota na parte asiática e também na parte da Oceania. A Era Meiji ela foi importantíssima para a consolidação do sistema capitalista no Japão e o desenvolvimento de um pensamento imperialista japonês. O neocolonialismo só vai intensificar a ideia de que o Japão é um grande império e ele tem que se expandir, porque é isso que os países imperialistas estão fazendo no mundo. Então, o Japão, enquanto império, também tem que expandir. É aí que vai se criar o Império do Sol Nascente, que é o Japão industrializado e imperialista, que vai se manter como tal até a Segunda Guerra Mundial. Porque esse Japão do Império do Sol Nascente é o Japão que vai adentrar o eixo ao lado de Hitler e Mussolini. Babado, né? Outro fato da história da humanidade que eu deixo para outra videoaula. Se a América é vista como novo mundo pelos colonizadores do século XVI, a Oceania é vista como novíssimo mundo. Isso se deve porque a ocupação nessa região foi tardia em relação às outras regiões do globo. Historicamente, a Oceania é o berço dos povos aborígenes, principalmente na região da Austrália, e na Nova Zelândia é o berço dos hobbits, do Senhor dos Anéis. O cenário do Senhor dos Anéis e do Hobbit está todo na Nova Zelândia. Se a gente tivesse dinheiro, a gente podia viajar para lá e ser feliz. Enfim, olhando a história do povoamento da espécie humana, a região da Oceania ela foi povoada por povos com traços negroides. Isso significa que os povos nativos da região vieram direto do continente africano, uma das levas de imigração do continente africano, ocuparam e povoaram a região de forma a estabelecer sociedades sem a necessidade de Estado, sem a necessidade de classe social. Assim como os nossos nativos, né, os nossos indígenas, fazem na sua sociedade. A gente tem a divisão sexual do trabalho, a gente tem a figura do líder da comunidade, o líder religioso, mas não tem uma composição mais complexada e hierarquizada de sociedade. Essa vai ser a realidade da maioria da população local até o século XIX. A gente vai ter situações que existem povos nessas ilhotas, nessas pequenas ilhotas da Oceania, que fazem antropofagia, ou seja, se alimentam de carne humana. E até hoje tem situações de povos isolados do contato do mundo modernizado e industrializado no qual vivemos. A Oceania foi o palco de expedições exploratórias de vários povos da Ásia, da Europa e da América posteriormente, né? Se a gente for pensar que vão ser importantes, não sei se vocês sabem, muitas ilhas são radioativas. Por quê? Se fizeram vários testes de bombas atômicas nessa região, tem um aviso falando que elas são totalmente radioativas e não pode se demorar tanto tempo nelas. Beleza? Muito bem. De forma sucinta, a gente pode dizer que as primeiras grandes navegações a chegar na região da Oceania foram expedições portuguesas. Vão focar seu processo de expansão marítima
a leste, vão contornar o continente africano e vão buscar rotas rumo à Ásia, vai chegar ao Japão e vai chegar à Oceania de forma primeira. E os espanhóis vão fazer o oposto, vão ser os primeiros a chegar no continente americano e são os primeiros a fazer uma expedição e chegar ao Oceano Pacífico, né? E perceber, o mundo não é plano, é uma esfera. Mas desde meados do século XVI, essa região da Oceania, ela vem sofrendo contato com diversos povos, que às vezes vão lá para fazer expedições exploratórias, não ocupam a região, às vezes vão e ficam, principalmente se forem religiosos, e aí lembre-se dos jesuítas, eles vão ser responsáveis pela divulgação da fé católica além-mar, então essa região vai ter muito foco dos interesses dessa ordenação, mas outros povos também vão chegar na região e ocupando as ilhas. Os holandeses, os ingleses e franceses vão ter interesses comerciais na região, né? Fazer dessas ilhas um pit stop para os seus navios mercantis. E essas viagens foram importantíssimas para determinar a divisão que a Oceania vai sofrer. Aonde se concentrou o predomínio das viagens inglesas, vai se tornar um território inglês, e aí a gente percebe novamente a influência enorme do Império Britânico na região da Oceania. Os maiores territórios estão sob domínio inglês, a gente vê a Austrália, a gente vê ali a Nova Zelândia. As partes de ilhota está dividida, ora para a Alemanha, ora para os portugueses, ora para os holandeses, que foram, como eu falei para vocês, historicamente os primeiros povos que fizeram viagens para essas regiões, beleza? Para terminarmos o papo de hoje, como é que fica a América Latina? Muito bem. A América Latina, desde o início do século XIX, está sofrendo vários processos de independência de norte a sul, inspirado pelo processo de independência dos Estados Unidos e também de revoluções liberais na Europa. A gente vai experimentar vários processos de independência com base nos ideais liberais. Como são países recentemente criados, não tinha estabilidade econômica, não tinha ainda algumas regiões de estabilidade política, e aí o que eles vão fazer? Para trazer estabilidade econômica, eles vão pegar dinheiro emprestado com as potências da época. A maior potência do continente americano, obviamente, é os Estados Unidos, é ele que vai empreitar uma postura imperialista no continente, e a Inglaterra, que historicamente, secularmente, tem interesse na região também, vai emprestar dinheiro para esses novos países. Isso significa que essa região todinha vai ficar devendo a essas duas grandes potências. Por diversas vezes não tinha dinheiro para pagar as dívidas, o que eles deram? Seus recursos naturais, acesso direto aos seus recursos naturais. Então, era uma forma de pagar as dívidas que eles contraíam. Deixava que empresas norte-americanas ou inglesas entrassem no seu mercado e sem taxá-las. Era uma forma de pagar com juros e correção, digamos assim, os empréstimos pegados. O foco de atuação imperialista norte-americano, de fato, vai ser a América Latina. A Inglaterra, ela vai focar muito o continente africano, asiático e a Oceania. A gente viu pelos mapas, a sua presença lá é muito marcante. Na América Latina, a gente vai ter um predomínio maior dos Estados Unidos, porque ele é muito safo. Ele vai usar o discurso progressista de apoio aos processos de independência com o discurso de americanos, porque boa parte desse país ainda eram colônias de países europeus. Então, ele está ajudando nos processos de independência, seja de forma política, econômica ou bélica, mas por trás ele está avançando nessas regiões com os seus interesses específicos. Não é porque o tio Sam é um amigo legal, não, é porque ele tem interesses imperialistas na região e não quer disputar com a maior potência da época, que era a Inglaterra. E aí as consequências dessa ocupação é o aumento da dívida externa dos países latino-americanos, bem como a dependência econômica dos Estados Unidos e de outras potências que também vão
ter interesses na região. Por isso que a gente pode dizer que o processo de neocolonialismo, ele é um processo desigual, porque quem atua de forma imperialista sai se beneficiando, porque ele domina a região de forma direta ou indireta e conquista as suas riquezas naturais, os seus setores de consumo, que são importantíssimos para o lucro desse país imperialista. Dá ruim para quem perde as suas riquezas, que são tomadas por essas potências imperialistas. Beleza? Então, espero que tenham gostado dessa aulinha top, suave e longa, mas era importante para vocês entenderem que essa situação é a antessala da Primeira Guerra Mundial. Vocês percebem que todo o processo de expansão imperialista foi desigual. Temos países que têm mais colônias e outros países pouquíssimas colônias, e muitas das colônias mais ricas e produtivas estão na mão da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, e as outras potências que chegaram atrasadas estão com digamos assim, com o resto, o que sobrou, o que ninguém quis, eles pegaram. Então, isso tudo vai determinar o aumento da rivalidade e competição a nível econômico e a nível bélico entre as potências imperialistas, principalmente quando a gente pensa em Primeira Guerra, potências imperialistas europeias, porque os Estados Unidos, ele quer ficar bem longe de uma guerra, e ele vai se isolar e ver o pau quebrar na Europa, enquanto as potências europeias estão destruindo, ele está lá tomando sua Coca-Cola e rindo desse povo. Por quê? Guerra dá prejuízo econômico. E quem vai crescer à custa da destruição do velho mundo? Os Estados Unidos. E também quem? Lá na Ásia? Exatamente. Não esqueça do Japão, porque o Império do Sol Nascente está bombando e está expandindo. Suave? É isso. Até as próximas aulas. Tchau.